Segunda pergunta, vamos lá. Eu posso começar pelo Larry novamente, e aí depois o Thelmo responde. Quais características indispensáveis para um líder? Okay? O que você olha para integrar alguém na sua equipe? I think everybody is a leader. Eu acredito que todo mundo é um líder. Not just a few overt personalities. Não só alguns com uma personalidades que mais se destacam. But they must know what they lead in. Mas eles precisam saber o que eles lideram. They must be aware of what they're called. Eles precisam entender os talentos, os dons, o chamado. And then allow the Holy Spirit to amplify that. E permitir o Espírito Santo amplificar isso. Everybody's a leader. Todo mundo é um Everybody líder. can lead. Todo mundo pode liderar. The characteristics As características are all in the life of Jesus. estão todas na vida de Jesus. And I think more important Então, than our abilities and skills mais importante do que as suas habilidades is our love for people. é o seu amor pelas pessoas. And if you have a love for people, Se você ama as pessoas, your interest is not self, o seu interesse não é egoísta. but your interest is them. O seu interesse não é você, é eles. As soon as São I help eles. them grow, Quando eu ajudo outros a crescerem, I am then producing leadership. aí eu produzo liderança. And then it amplifies after that. E isso se amplifica. I believe anybody can be a leader. Então eu acredito que todo mundo pode ser Know um what your líder. gifts are Saiba quais são os seus and talentos. have a love for people, Ame as pessoas. looks beyond their weakness Ame acima das and falhas. sees their gifts and their E abilities. enxergue as habilidades e os dons da outra pessoa. Quando você está olhando para alguém e você quer identificar isso para integrá-lo na equipe, de que maneira você enxerga isso? Esse coração que ama pessoas. That is the best question ever. Essa é a melhor pergunta total que você já fez. Because the church at large, the church does not, A igreja, let me see how to frame this. deixa eu ver como que eu falo isso. If the church has a need, Se a igreja tem uma necessidade, they look for a person eles olham por uma pessoa, buscam uma pessoa para atender aquela necessidade. The Bible is the opposite. A Bíblia é o oposto. The Bible says what's A your Bíblia ability, fala quais são suas habilidades. Eu quero ajudar você find your place a achar o seu in the lugar body of Christ. no corpo de Cristo. Otherwise, I will use you Senão eu vou usar você abuse you. e abusar de você por causa de uma necessidade. 80% Of all backsliders de todos aqueles que se in the desviaram American church na igreja americana, used to be part of a church staff eles eram partes das staffs da igreja or volunteer ou voluntários da on igreja. the church staff. Na igreja, no And they staff. were abused E eles foram abusados. because we were looking out for our interests, Porque os líderes olhavam seus próprios interesses, not for their ability. não a habilidade dos outros. So I hire them Então eu contrato alguém. to see how I can help them go to the next level Como eu posso ajudar essa pessoa a ir para o próximo nível da vida dela, to fulfill their calling. para cumprir o chamado da vida dela. It's not so that I can use them. Não para que eu possa usar na minha necessidade, promote my ministry. para promover o meu ministério. Entendi. Muito bom, entendi. Thelmo, qual para você é uma das principais ou algumas principais características de um líder e o que você olha para integrar alguém na equipe? Eu acredito que um coração de quem quer servir, né? Que não quer ser servido. O Jesus definiu grandeza com um balde e uma toalha. Então, quando eu percebo alguém que está com um balde na mão e uma toalha, sempre querendo servir alguém, ela está com características parecidas com a de Jesus. Você falou ontem aqui, né? Pelo currículo não dá, né? Pelo currículo e pela foto, né? Tem alguns aqui que Deus o livre. Pela foto e pelo currículo não dá. Então, eu acredito que essa característica de como que eu posso servir alguém, esse é um líder, é um cara que, porque é o princípio da liderança que Jesus deixou, né? O maior é aquele que vai servir. Então, A liderança da bacia, né? é a liderança do balde e da toalha, da bacia. Então, quando eu percebo isso em alguém, eu vejo um potencial. Aí o segundo passo para mim é o caráter. Porque dos 17 características de um líder que Paulo escreve a Tito e a Timóteo, 16 é caráter, 1 é dom. Então, o dom, como o Larry bem colocou, não é a prioridade, porque senão eu vou usar o dom dele. E aí vai se tornar manipulação e controle, né? Mas quando eu percebo o caráter dessa pessoa em Cristo, ela tem um caráter alinhado com o caráter de Cristo, aí ela fica autorizada.
e não só com o coração disposto. Então, esse coração disposto, com essa autorização pelo caráter, a gente pode liderar. Muito bom, muito bom. Eu vi eu estava lendo um livro onde o autor comparava, ele até usava para usar duas palavras com F, né? Era fábrica ou família. O que é a sua igreja? Uma fábrica ou uma família, né? E aí ele, alinhado com o que Larry nos disse, ele dizia o seguinte: na fábrica, você existe para fazer o serviço. Ok? Na família, o serviço existe para desenvolver o filho. Então, na fábrica, uma mentalidade de fábrica, eu digo, que bom, tenho mais uma pessoa aqui, vai lavar a louça. Porque o importante para mim é que a louça esteja lavada. Na família, eu peço para o filho lavar a louça, não no interesse de que o serviço dele vai ser bem feito e ele é um empregado nosso ali. Não, é no interesse de desenvolver responsabilidade nele. Então o foco não é o serviço, o foco é o desenvolvimento do filho. Porque nós sabemos que em breve ele vai embora. Então nós precisamos preparar ele para se tornar esse pai que vai cuidar de uma casa, então. Então o foco não é o serviço bem feito dele, mas é quem ele está se tornando servindo, né? Isso, e aí a gente deixar isso muito claro nas nossas igrejas. Nós não estamos usando você para fazer um serviço bem feito. O serviço é só um jeito de deixar você mais parecido com Jesus. O interesse é em você, não na prestação de serviço. Interessante que nós temos uma prática aqui, que quando um casal tem o seu primeiro filho, nós pedimos para esse casal se retirar do ministério, do serviço da igreja, por pelo menos alguns meses. Tá bom. Dentro da cultura judaica, quando um soldado casava, ele se retirava da guerra, mesmo estando em guerra. Mas ele entrava em casamento, em aliança de casamento, ele saía da guerra por 1 ano. Para quê? Para aleluia e para poder ter esse tempo de entrosamento entre a esposa e o marido. Então, é um princípio, né? Então a gente aplica por exemplo, casou, dá um tempo. Sim. Fica com a sua esposa uns primeiros meses. Alguns lugares é o contrário. Casou, agora vou te consagrar alguma coisa para te liderar alguma coisa. Verdade. Então, o que a gente procura fazer aqui também, né? Uma prática aqui que até pouca, talvez nem todos saibam. Mas eu vou abrir aqui, tenho liberdade para isso. Os líderes de ministério que servem na casa, eu constantemente chamo e dou uma oferta. Uma oferta. O Douglas vem aqui ministrar, nós vamos ofertar na vida do Douglas. Glória a Deus por isso, está tudo certo. Mas por que a gente não abençoa os da casa que estão servindo todos os dias? E quando teve um casal aqui que eu chamei para conversar, para tomar um café. Falei, quero conversar com vocês. Então não são pessoas que estão em tempo integral e têm um salário da igreja. Voluntários. Voluntários que aleatoriamente... Estão servindo. Por quê? O que eu estou querendo comunicar? Vocês não valem pelo que fazem. Você pode sair agora. A gente chama igual. E quando teu filho tiver um pouco mais maduro, volta aqui que você vai servir de novo. Né? Eu vi uma cena uma vez na internet, queria que muitos viram, uma mulher com uma criança bebê no colo, ela tocando bateria e cantando, e a bebê no colo de 3 meses, e muita gente comentando, olha, isso é servir a Deus. Eu falei... Quais são suas desculpas? Quais são suas desculpas? Eu falei, isso é loucura. É loucura, essa mulher tem que viver a estação dela. E a estação dela é ser mãe. E cuidar desse bebê é tão espiritual quanto tocar bateria. Então, entender isso é libertador. Então, eu chamei um casal aqui para tomar um café. Casal que estava aqui conosco há 2 meses. 2 anos, perdão, servindo aqui. Eram líderes de um ministério. Quando eu chamei, na noite anterior, falei, eu quero conversar com vocês amanhã. Eles não dormiram. Aí Você mandado embora. Não dormiram. Aí eu cheguei para tomar café, sentei na padaria, né? E aí comecei a conversar com eles tensos. Os 2 sérios. Eu falei, vocês brigaram? Deu BO no casamento? Aí eles, não, tá tudo certo, pastor. Tá, então pode pedir um pão de queijo, vamos tomar um café. Não, pastor. Não. Falei, gente, o que houve?
Aí eles falaram, pastor, a gente não dormiu. A gente quer saber onde a gente errou. Mas por quê? Porque onde nós estávamos, nós só éramos chamados, não para ter discipulado e relacionamento. Nós éramos chamados para ser corrigidos só. E eu falei, eu puxei a oferta, falei, eu chamei vocês aqui para isso. Eu queria ofertar na vida de vocês. É uma oferta da igreja. A gente quer dizer que ama vocês. Tá bom. É muito bom. E tá com o Robson aqui, né? Tava lembrando, porque o Robson liderava todos os nossos pequenos grupos, os DNAs a gente chama, né? E a esposa dele ficou grávida de gêmeos, né? De gêmeas. E aí nasceu agora, mês passado. Então teve um dia, nós chamamos ele, meses antes, né? Chamamos ele lá e numa reunião com todos os líderes de DNA e falamos, ó, hoje, chamando o Robson aqui, porque a gente está enviando ele para o campo missionário. Né? Então a gente não está tirando ele para ele descansar. Nós estamos agora enviando ele para uma outra igreja, para uma outra missão. E aí todo mundo foi para orar por ele como um envio para essa missão, que é tão ou até mais nobre do que a que ele estava fazendo antes, né? Que é agora essa nova estação que Deus deu para ele. Ele está lá agora com as gêmeas. Foi de um filho para 3. Muito bom.